céu. O tabernáculo representa a presença de Deus. Como Deus deixou bem claro lá quando ordenou a Moisés a construir o tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Então o tabernáculo traz como uma figura a presença de Deus. A presença de Deus diante do povo. Então, diante do povo, diante de Deus, tem que haver santidade. Eu quero aqui apontar algumas passagens bíblicas que, assim, respalda isso. Nos afirma que na presença de Deus tem que haver santidade. Diante de Deus. Quando estamos diante de Deus, tem que haver santidade. Primeira passagem que eu quero ler aqui com vocês sobre isso, para que você entenda isso. Êxodo, estamos aqui em Êxodo, mas eu quero ir lá para o capítulo 3 de Êxodo. Capítulo 3 de Êxodo, quando então Deus fala com Moisés através da sarça ardente, ou seja, da sarça que se queimava. Olha só o que diz. Êxodo 3, verso 1, de 1 ao 5. Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 5. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Por que aquela terra é santa? Porque Deus estava ali. Não era porque o solo era sagrado, não. Era a presença de Deus que santificava aquele lugar. E na presença, diante da presença de Deus, tem que haver santidade. Na presença do Senhor tem que haver humilhação, humildade. Na presença do Senhor tem que haver pureza de coração, pureza de mãos, ou seja, atitudes na presença do Senhor. Outra passagem que aponta para isso é em Josué. Algo parecido aconteceu com Josué. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5 diz o seguinte para mim e para você, olha só. Josué 5, do verso 13 ao 15. Josué 5, do 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, ou seja, uma espada fora da bainha. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor a teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim.
Veja bem, mais uma vez, o anjo do Senhor. E aqui, alguns teólogos defendem que essa manifestação aqui é uma manifestação cristofânica, ou seja, cristofania, que é a aparição de Jesus antes da encarnação. Falei? Encarnação, não confunda com reencarnação. Jesus encarnou, ou seja, ele se fez carne e veio e habitou entre nós. Então, antes da vinda de Jesus em carne, as manifestações dele, a teologia chama de cristofania. E aqui é uma das passagens em que Jesus se manifesta, Jesus sendo Deus digno de adoração. Anjo comum não é digno de adoração, não pode receber adoração. Esse aqui, esse anjo, porque na verdade não era um anjo, é uma forma de se expressar, porque naquela época, e as Sagradas Escrituras, quem escreveu Josué, que foi o autor do livro, não tinha ainda aquela compreensão de aparição de Cristo como cristofania. Isso aqui é novo. Então, todos que se apresentavam eram anjos na visão deles, tá? Então, mas anjo comum não recebe adoração, só Deus. Jesus Cristo é Deus, então ele recebe adoração, como até hoje ele recebe a nossa adoração. E como ele diz para Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Não era que o solo era sagrado, mas porque ali estava a presença do Senhor. Então, diante do Senhor tem que haver santidade. Ok? E para encerrar esse tópico, eu quero ler mais uma passagem agora em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1 e 2. Olha que coisa interessante. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1 e 2, que diz assim: desculpa. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, só esse versículo primeiro já é o suficiente para mim e para você. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esse guardar o pé é ter atenção, é ter vigilância, é ter cuidado, ou seja, é ter santidade quando entrares na casa de Deus. Assim como os sacerdotes, antes de entrarem no templo, antes de entrar no tabernáculo, tinham que lavar os pés, porque o lugar era santo. Por que o lugar era santo? Porque simbolizava a presença de Deus. Então, guarda o teu pé, meu irmão, quando entrares na casa do Senhor, santifica-se. E eu quero passar então para o último tópico, a pia propriamente dita. Nós vimos que a pia, confecção da pia, metal, bronze, cobre, traz a ideia de julgamento. Os espelhos que refletem a nossa imagem nos apontam então para o auto-julgamento, tá? Mas a água dentro da pia é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai nos dar respaldo para esse auto-julgamento. E o posicionamento da pia entre o altar e o tabernáculo nos ensina que eu devo me avaliar. Olha, o auto-julgamento, baseado nas Sagradas Escrituras, antes de entrar na casa de Deus. E se o tabernáculo simboliza o céu, então, céu é lugar de santidade. Mas a
pia propriamente dita, ela aponta para Jesus Cristo. Ela aponta para Jesus. E a pia, né, que era o lugar da purificação, ela apontava para Jesus. E Jesus é aquele que nos purifica. Jesus nos purificou. Jesus nos resgatou do lamaçal do pecado. Jesus então nos lavou e retirou todas as impurezas da minha vida, da tua vida, de todo aquele que crê, para que possamos então estar limpo, purificado. Eu quero ler algumas passagens que falam sobre isso, da purificação de Jesus, né? Jesus que nos purifica de todo pecado. 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, 1 João, capítulo 1, do verso 8 e 9. E olha só o que diz. 1 João, capítulo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Preste atenção, o verso 9, quero ressaltar aqui o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, para que eu possa confessar os meus pecados, primeiro eu tenho que me avaliar. É entender que eu realmente sou pecador. Eu tenho que olhar para mim mesmo e reconhecer que eu sou um pecador. Lembra que os espelhos do qual foram feitos a pia nos ensina a autoavaliação, autojulgamento? Eu tenho que olhar para mim mesmo. Então, para que eu possa ter o perdão e ser purificado por Jesus, eu tenho que olhar para mim mesmo. Eu tenho que me julgar. E aí, Ele é fiel e justo para me purificar de todos os pecados. Glória a Deus por isso. Romanos, capítulo 5, verso 9. Olha só outra passagem que nos chama a atenção. Romanos, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Romanos, capítulo 5, verso 9. Olha só o que diz. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Jesus nos purifica com o seu sangue. Com o sangue de Jesus somos purificados. Com a palavra de Jesus somos lavados. E tem várias passagens aqui que nos apontam isso. Você pode anotar aí se você quiser. Tiago, capítulo 4, verso 8. Também Tiago, capítulo 2, verso 14. Né? E eu tenho um texto aqui que eu faço questão de ler,
No Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, João, capítulo 6, verso 66 ao 69, 66 até o 69. Olha só o que diz, para mim e para você. João 6, do 66 ao 69, diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna, as palavras de salvação. Então a pia, ela nos mostra a necessidade de nos purificarmos pela água que é a palavra de Deus. Jesus, quando me veio aqui à memória, orou ao Pai na oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que sejamos purificados pela palavra de Deus. Então a pia da purificação simboliza isso, a purificação em Cristo Jesus por meio da palavra, que é a água que nos lava para que possamos adentrar para o céu. Então, lembrando novamente, entramos pela porta e Jesus Cristo é a porta. Lembra que quando nós estudamos o tabernáculo, as 4 colunas e as 4 cores da porta, tá? Não era uma porta de madeira, era uma porta de cortina, porque era por onde se entrava, por isso chamado de porta. 4 colunas apontam para os 4 evangelhos. As 4 cores apontam para os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por meio do evangelho, nós passamos a conhecer Jesus Cristo. Por meio do evangelho, nós entendemos que Jesus morreu por nós. Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. E aí, quando nós entramos pelo átrio, pela porta, que é o evangelho, nossa primeira lição, a primeira coisa que nós aprendemos, que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, o altar do holocausto. E depois que nós aprendemos isso, e cremos nesta verdade, e confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, porque reconhecemos o seu perdão, reconhecemos a necessidade do perdão dele. E aí se faz necessária a purificação. E aí eu posso então trazer como linha de interpretação que a pia da purificação também simboliza o batismo nas águas. Porque no batismo nas águas somos purificados. Claro que é um simbolismo, mas um simbolismo que tem uma profundidade espiritual muito grande para mim e para você, e uma importância espiritual muito grande. Afinal de contas, foi Jesus que determinou, é mandamento, uma ordenança de Jesus, o batismo nas águas. E aí, essa primeira parte do átrio, a entrada pela porta, os 4 evangelhos, simbolizado ali pelas 4 colunas, pelas 4 cores do tecido,
nos deparamos com o altar do sacrifício, que aponta para o sacrifício de Jesus. E aí, quando nós passamos pelas águas, batismo, a purificação, aí a passagem que me vem à memória diz que se encaixa perfeitamente nessa primeira parte, quando Jesus disse para mim e para você: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Pregar o evangelho, pregar os evangelhos, para que as pessoas creiam no sacrifício de Jesus. E aí, passando pelas águas, é salvo. Pode entrar no tabernáculo, salvo pelo novo e vivo caminho. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Espero que esta lição tenha sido proveitoso, edificante para a tua vida. Foi para mim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.